Olá, alunos do oitavo ano, passando aqui para gravar a aula para vocês com o finalzinho do conteúdo, né? O conteúdo dos Estados Unidos. E aí a gente vai finalizando, falando um pouco da população dos Estados Unidos e as atividades agropecuárias, né? Enquanto atividades econômicas, e finalizando com a parte lá do Vale do Silício, tá? Eu vou compartilhando aqui com vocês para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo. E aí, a gente retoma, né, falando dessa questão da formação da população dos Estados Unidos, dizendo para vocês que a população dos Estados Unidos hoje é a terceira maior do mundo. Os Estados Unidos é o terceiro país mais populoso do mundo. Sua população equivale hoje a 324 milhões de habitantes. E aí só perde para quem? Para a China, em primeiro lugar, e para a Índia, em segundo lugar. E aí os motivos que geraram esse grande crescimento populacional. Então, o primeiro fator diz respeito à chegada dos imigrantes na ocasião da formação do território dos Estados Unidos, quando tivemos aí a forma de apropriação das terras nesse território, né? Que a gente já estudou aquele ato da propriedade, o Homestead Act. E aí, nesse processo, eles poderiam adquirir terras, né, propriedades de terra, pagando o valor de $100, conforme a gente já estudou. Então, isso tornou aquele local de atração para a população, principalmente os europeus, que foram os primeiros imigrantes a ocuparem esse território, né? E aí, posteriormente, a gente tem o aspecto ligado à chegada de imigrantes também latino-americanos. Esses imigrantes latino-americanos, eles pegam um corredor principalmente lá do México, né, entrando através do México, já que o México faz fronteira natural com os Estados Unidos. E aí nós temos a chegada desses imigrantes, né, que compunham aí, ainda falando dos europeus, a gente destaca a grande presença dessa população que ia compor a mão de obra barata, né? Os europeus eles já tinham, na ocasião da formação do território, já tinham experiências em indústrias, até porque a Europa foi o primeiro continente a se industrializar, e aí eles trazem essa experiência para o território estadunidense e lá começam a fazer com que esse país cresça de maneira muito grande, para ser essa potência que ele é hoje. E aí, em segundo lugar, a partir de 1980, né, século XX, nós vamos ter aí a chegada dessa população latino-americana, né, que eu estava falando anteriormente, chegando aí, adentrando o território estadunidense através do México. Então, nós vamos ter aí essa população que vai compor a mão de obra de baixa qualificação, né, e aí esse fato, né, da grande concentração de população latino-americana adentrando ao território dos Estados Unidos, isso vai fazer com que os estadunidenses eles tomem medidas mais restritivas para a permissão da chegada desses imigrantes. Então, eles passam a negar, muitas vezes, o visto de permanência, né, gerando o que a gente chama de endurecimento do controle das fronteiras. E aí, o que é que vai desencadear? Esse fato vai gerar grande levas de pessoas, de imigrantes, chegando ao território dos Estados Unidos, né, de maneira ilegal, ou seja, sem a permissão prévia do governo daquele país. E aí, a gente fala também do crescimento populacional hoje, né, da população nativa, aqueles descendentes de ingleses, é bem reduzido, né? Esse crescimento para chegar a essa terceira população do mundo, né, o terceiro país mais populoso do mundo, isso se dá exatamente do crescimento vegetativo por meio dos imigrantes, né? Sejam eles os negros, os asiáticos ou os hispânicos, né? População da América Latina que tem buscado cada vez mais entrar no território estadunidense. Então, por que os Estados Unidos hoje é considerado um local de atração populacional? Então, o padrão de vida que esse país oferta para a maior parte da população, né, é um fator que vai gerar o desejo de muita gente viver nesse país. E entre esses fatores estão ligados também à questão da elevada expectativa de vida. E aí a gente tem esse elevado padrão de alimentos,
né, alimentar, a população desfruta de ótimas condições de vida. Nós temos a questão do analfabetismo, que é praticamente nulo nesse país. Nós temos assistência médica hospitalar de primeira qualidade, juntamente com a baixa mortalidade infantil. Então, somando tudo isso, gera aí um local de atração populacional. Né? Conforme a projeção aí em 2030 do governo estadunidense, dentro da população dos Estados Unidos haverá mais idosos do que crianças, né? Nesse país, exatamente porque as pessoas têm menos filhos. Eu vou só dar uma olhadinha se está tudo ok aqui, né? Porque anteriormente eu estava gravando e não foi possível, exatamente porque meu microfone de repente parou de funcionar. Mas até aqui está tudo ok, eu espero. Aí a gente retoma essa questão dos Estados Unidos, né? Falando um pouco mais sobre a população, e agora destacando aqui a estrutura etária, ou seja, as idades desse país, né? A grande predominância é de população adulta, juntamente com população idosa. O número de crianças cada vez está mais reduzido, né? E aí, esse fato, né, do crescimento populacional hoje ser negativo é quando a taxa de mortalidade ela torna-se maior do que a taxa de natalidade. Lembrando que a gente estudou esse assunto no ano passado. E aí o crescimento vegetativo natural ele se dá por meio da diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Lembrando que a taxa de natalidade corresponde ao número de nascidos, né? E a taxa de mortalidade é o número de óbitos. A relação entre essas taxas, você vai ter o crescimento vegetativo natural. E aí o envelhecimento da população, nesse caso, a população, quando ela não se renova na proporção adequada, né, para ser de forma positiva, então isso quer dizer que a taxa de mortalidade vai ser superior ao número de nascimentos. E aí você tem o crescimento vegetativo negativo. E a consequência disso é o envelhecimento da população e a falta de mão de obra no futuro para desempenhar as suas atividades produtivas nas indústrias, por exemplo. Então, essa questão dos Estados Unidos, né, essa população ainda cresce de maneira positiva, né, essa redução do crescimento vegetativo é mais para o futuro, segundo o que a gente acabou de ver em 2030, estamos em 2021. E aí nós temos aqui um fator que é, de certa forma, né, benéfico, é a entrada desses imigrantes, que esses imigrantes, como são geralmente pessoas jovens, né, às vezes crescem nos Estados Unidos, mesmo de maneira ilegal, ou no final entra ilegal e se torna legalizado posteriormente. Isso aí vai fazer com que essas pessoas jovens elas tenham filhos. E isso é o que faz crescer a população desse país. Depois a gente tem a distribuição da população pelo território, que é o que a gente chama de densidade demográfica. Então, nós temos uma média de 30 habitantes por quilômetro quadrado, sabendo que algumas áreas ela vai conter um maior contingente populacional, né? E outras áreas vai ter um menor número de habitantes. Por que isso acontece? Exatamente por fatores naturais, econômicos e históricos explicam que determinadas áreas sejam bem ocupadas e outras menos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Dentre elas, por exemplo, o processo de colonização fez com que a região nordeste dos Estados Unidos fosse uma área de grande contingente populacional, chegando a ultrapassar 80 habitantes por quilômetro quadrado. E já essas regiões montanhosas, no caso, muito frias, como é o caso do Alasca, e aí vai gerar um baixo número de habitantes nessa região. Os fatores naturais, né, que vão explicar isso aí. E aí eu tenho a distribuição da população ainda, né, pelo território, pronto. Aí o destaque da região Nordeste que eu acabei de falar. A região Nordeste dos Estados Unidos, nós temos aí uma região de ocupação antiga, então da época da colonização, é o fator histórico, né? E o desenvolvimento industrial que foi gerado nessa área e depois passado para o restante do território, fez com que essa área tornasse uma região de atração populacional, né? Um ecúmeno, que é uma área que apresenta características naturais favoráveis à ocupação dessa população. E aí, exatamente o que eu acabei de falar, 80 habitantes por quilômetro quadrado ultrapassa, né, esse total nessa porção nordeste dos Estados Unidos. E aí, a gente vai destacar também nessa área grandes centros urbanos, né, urbanos e industriais, é o caso de Nova York, Chicago, Filadélfia e Detroit, que são locais, né, cidades que se destacam exatamente por ter muitas indústrias, né, um grande contingente populacional. E aí a área, essa região nordeste, né,
nós temos a primeira megalópole do mundo, que é a Boswash. Boswash, exatamente porque é a área que vai de Boston a Washington, né? Washington é a capital dos Estados Unidos, e aí a gente tem o encontro de várias cidades que correspondem a metrópoles, né? Formando uma área altamente urbanizada, o que a gente vai chamar de megalópole. Então, aqui eu tenho grandes cidades como Nova York, Filadélfia e Baltimore, são cidades que se encontram nessa região nordeste dos Estados Unidos. E aí, destacando a Nova York aqui como cidade global, que tem, já ultrapassa aí 20 milhões de habitantes há um tempo, né? E aí nós temos um local de baixa concentração populacional, o sul e o centro-oeste dos Estados Unidos e a região das montanhas, né? Exatamente por quê? Porque essas áreas apresentam condições naturais desfavoráveis à ocupação humana. Bom, esse mapa aqui, ele está mostrando, destacando aqui a seta vermelha, mostrando Washington, capital dos Estados Unidos, né? E toda essa região aqui, que vai corresponder até Boston, ó, onde tem a outra seta vermelha. Então, toda essa área aqui, chamada de Nordeste dos Estados Unidos, essa região, ela é de encontro de muitas metrópoles. As metrópoles, né? Boston e Washington, que dão o nome exatamente a região da megalópole, tá? É o que a gente vai chamar de Boswash, né? De Boston a Washington, encontro de várias metrópoles, formando essa megalópole. E aí, não só, né? Essa foi a primeira do mundo, inclusive. Fica nessa região aqui, ó, Boston e Washington, dá para vocês perceberem aqui. E já nessa outra porção, correspondente aqui à área dos Grandes Lagos, a gente tem uma outra megalópole que é chamada de Stipitz, que é a área que vai de Chicago a Pittsburgh, né? Essa região também concentra muitas metrópoles. Então, a outra é Stipitz. E a mais recente é essa Sansan, né? De São Francisco até San Diego, essa área do oeste dos Estados Unidos, vai destacar-se a última megalópole desse país a ser criada, a Sansan. Então, resumindo, né, Estados Unidos hoje ele tem 3 áreas altamente urbanizadas, são elas a primeira megalópole, a Boswash, localizada no nordeste dos Estados Unidos. Em seguida, formou-se na região dos Grandes Lagos a Stipitz, né, de Chicago a Pittsburgh, e por último, a Sansan, que fica nessa região oeste do país. Então, a gente destaca agora as atividades econômicas, destacando os cinturões agrícolas dos Estados Unidos, também conhecidos como belts. Então, aqui é para corresponder a grandes áreas monocultoras, né? Muitas vezes tem áreas de policultura também. Monocultura é quando o cultivo é de um tipo de produto, apenas um. Policultura quando tem vários tipos de produtos. Então, aqui nós vamos ter, né, essas áreas divididas dessa forma. E aí nós temos algumas áreas que precisam, por exemplo, que praticam agricultura irrigada, é o caso dessa região da Califórnia aqui, exatamente porque é uma área, né, bem desértica, e outras áreas que não necessariamente, né, precisam de irrigação, já tem a irrigação natural, a exemplo aí do Rio Colorado, do Rio Mississippi, que passa na região das planícies centrais, assunto dado na semana passada. E aí aqui eu destaco para vocês o cinturão do milho, que é essa área aqui, e o cinturão do trigo. Trigo e milho, principalmente, estão localizados aí essas plantações na região das planícies centrais dos Estados Unidos. Então, destacando que os Estados Unidos ele tem uma grande produtividade, ele tem super safras, exatamente porque ele desenvolve uma agricultura mecanizada, com o uso de sementes selecionadas. Então, é algo de primeiro mundo, literalmente, né? Bem desenvolvido. Isso aí faz com que os Estados Unidos eles produzam e tenham as colheitas que tanto abastecem a sua população local, quanto eles ainda exportam certos tipos de alimentos, tá? Fazendo com que esse país se destaque também no aspecto da agricultura. E aí, aqui tem o exemplo dos cinturões, né? Falando de cada uma das áreas que eu já mencionei para vocês. Cinturão do milho, na região das planícies centrais. Também tem a plantação de soja, criação de animais, a exemplo dos suínos. O cinturão do trigo também nas planícies centrais. Aí a gente tem grandes latifúndios, com o uso da mecanização e pouca mão de obra. O cinturão do leite, né, com a pecuária leiteira, a produção de bovinos
para retirar o leite, né, para vender às indústrias de laticínios, na região dos Grandes Lagos, onde fica lá Chicago, Pittsburgh, né? A área da pecuária, voltada para a produção de corte, fica no oeste dos Estados Unidos, onde se pratica a pecuária extensiva. Já o cinturão da fruticultura, a gente tem lá na região da Flórida, né, na costa leste, e na Califórnia, costa oeste, também com a produção em áreas de vários tipos de frutas, né, de clima mediterrâneo e subtropical. E a policultura, nós vamos ter cultivo de vários tipos de alimento, nesse caso, milho, trigo, amendoim, junto com a pecuária intensiva, né, quando os animais são criados em estábulos. E aí nós vamos ter o algodão, desde a época da colonização, na região que antes eram as colônias de exploração, na região mais sudeste dos Estados Unidos. E aí a gente finaliza com o Vale do Silício, né? Destacando aqui o Vale do Silício. O silício é a matéria-prima do chip. O chip no computador, no celular, no cartão de crédito, né? Nós temos aí o chip, é uma tecnologia usada bastante. E aí essa região, ela corresponde à área da Califórnia, onde tem várias cidades, como São Francisco, Palo Alto, Santa Clara, e indo até São José. Né? E aí, nessa área, ela se destacou, na atualidade, né, com o desenvolvimento de empresas da área da microeletrônica, da computação, né, produção de máquinas, como computador, né? Tem sede da Apple, tem sede da HP, são várias empresas, e também universidades, além dos centros de pesquisas que desenvolvem essa tecnologia. Destacam aí. Então, é chamado de Vale do Silício, tá? O SI, que representa na tabela periódica, vocês vão estudar química o ano que vem, o silício, a simbologia dele é o SI, de silício, né? Que é a matéria-prima do computador, do chip. Então, é isso aí. Vocês vão ter uma atividade. Essa atividade ela vai ser com base no conteúdo da aula de hoje, né? Vocês vão poder responder essa atividade e enviar, lembrando que, juntando com a nota da semana passada, a atividade da semana passada, vocês vão fechar a segunda nota do bimestre, tá bom? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser.